Boa tarde, quinto ano. Vamos começar, iniciar nossa aula de religião de hoje, escutando essa música maravilhosa, que nos faz pensar, que nos faz refletir sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre a nossa vida, sobre tudo. E aí, nós vamos hoje encerrar a unidade União, que é a unidade 5. Hoje nós vamos encerrar esse capítulo. E nada melhor que encerrar, fazendo uma reflexão do que nós aprendemos nesse capítulo. O que nós aprendemos? Nós aprendemos o que é ter intolerância religiosa. O termo tolerância traz uma conotação assim pejorativa, para a gente, traz em si uma conotação que pede ao outro que tolere algo. O que se espera do outro, gente? Eu quero que vocês compreendam que nós não podemos conceber ou aceitar que alguém seja discriminado por suas escolhas e que, no caso, tratar alguém de forma discriminatória, principalmente pelo aspecto religioso, no Brasil, é uma violação da lei. E isso que nós aprendemos. Ele é caracterizado como crime de ódio, e isso deve ser levado em conta nas relações das pessoas. E aí, vamos ler a página 65, que ele fala: já sabemos que no Brasil a intolerância religiosa é crime e que existem leis para impedir que as pessoas sofram atitudes de respeito e até de violência por causa de suas escolhas religiosas. A gente cansa de ver isso, E aí você vai fazer um cartaz defendendo a liberdade religiosa e reprovando a discriminação, tá? E o que você pode fazer nesse cartaz, Eu quero que vocês coloquem nesse cartaz tudo que vocês aprenderam e que vem do fundo do coração de vocês. E aí tem um momento de interioridade. Conhecer nossas qualidades nos ajudam a enfrentar momentos em que somos tomados por sentimentos de inferioridade em relação a determinado grupo. Quantas vezes a gente já se sentiu inferior ao outro ou a alguma coisa? Por isso, no dia a dia, quando se sentir um pouco excluído ou menosprezado, lembre-se de suas qualidades. Sempre isso. Você tem que se amar. Você tem que ter a sua autoestima. Eu me amo. Se você não se amar, gente, quem vai amar? Se nós não nos amarmos, quem vai amar a gente? Eu tenho que primeiro gostar de mim, para depois gostar do outro. E aí, nós vamos pensar em 3 qualidades que você possui e vai escrever no quadro a seguir. Algumas qualidades que eu tenho. O que são qualidades? São adjetivos, que você tem. E aí, na página 66, jeitos de ser. O espiritismo, gente, ele nasceu na França como resultado dos estudos e ensinamentos de Hippolyte Léon Denisart Rival, que é conhecido como Allan Kardec, maior espírita que a gente já ouviu falar. Para transmitir a doutrina, Allan Kardec, que nasceu em 1804 e morreu em 1869, escreveu o Livro dos Espíritos, uma combinação de filosofia, ciência e religião, que explica a possibilidade de comunicação com os espíritos. Na imagem, nós temos aqui Allan Kardec. O espiritismo realiza várias sessões em que o médium, indivíduo capaz de se comunicar com os espíritos, transmite energia positiva às pessoas em um ritual que se chama passe. Na imagem, a sessão de passes
na cidade de Rockville, Maryland, nos Estados Unidos. E aqui, colhe aqui o adesivo da página 123. Para os espíritas, existe um longo processo de evolução, em que a humanidade deve praticar a caridade para reparar suas faltas passadas, e assim progredir rumo à perfeição. Transmitir boa energia é como transmitir luz. Isso, os espíritos de luz na imagem das pessoas, praticando a caridade por meio do trabalho voluntário. Então, qual é o valor cultivado pelas pessoas que praticam o espiritismo, né? O que aquelas pessoas praticam? Elas, tá aqui no texto, o que? Elas transmitem boa energia, né? E aí é o que nós estamos falando, temos que respeitar todas as religiões presentes que nós conhecemos, que nós convivemos. Todo mundo convive com todo mundo, não é isso? E aí, nós vamos aqui. Conheça a seguir uma história de tradição espírita, o carneiro revoltado. Certo carneiro, julgando-se melhor que os outros seres da criação pelo valor da sua lã, revoltou-se contra a tosquia. Achava uma humilhação alguém tão precioso ter de passar por aquela tesoura, sem contar o frio que sentia quando era tosqueado. Ele só não se lembrava da farta ração e dos cuidados que recebia. Muito insatisfeito, pediu ao maior sábio que transformasse sua lã em ouro. Seu pedido foi aceito, mas aqueles pelos de ouro foram alvo de ataques de pessoas ambiciosas que os arrancavam sem dó, deixando o carneiro cheio de feridas. Desesperados, mas sem perder a mania de grandeza, pediu ao sábio uma nova mudança. Queria que sua lã fosse de porcelana. Assim foi feito. Porém, começou uma ventania que lhe quebrou todos os pelos, deixando o carneiro em carne viva. Sua insatisfação e busca por mudança continuavam, e ele pediu então que seu pelo fosse transformado em mel, mas foi atacado por moscas depois que sua lã fosse de alface, mas os cavalos quase o devoraram. O carneiro voltou a encontrar o sábio, mas com uma postura humilde pediu: Senhor, quero voltar a ser um carneiro comum, como sempre fui. Não quero ser superior a ninguém. Agora eu sei quem são os meus amigos e que eles cuidam de mim. Os meus tosqueadores de antigamente nunca me deixaram com feridas. Sempre me deram de comer e beber com carinho. Quero ser útil novamente, como o Senhor me fez. O sábio sorriu bondoso, abençoou com ternura e falou: volte e siga teu caminho em paz. Aí eu pergunto para vocês, ao final, o que o carneiro concluiu? Coloque aí, né? O que isso nos explica, gente? Que o amor ao próximo é um mandamento levado a sério por muitas tradições religiosas, cuja sua doutrina na caridade é um dos seus principais valores. Por esse motivo, gente, existem muitas instituições assistenciais espalhadas por todo o Brasil, e muitas delas aceitam doações de roupas, brinquedos, móveis, colchões e utensílios. O que isso quer nos dizer, né? Que nós aprendemos com a vida. Ninguém é melhor que ninguém. Se o outro não tem, eu posso dividir o que eu tenho. Se eu tenho pouco, eu divido o pouco que eu tenho. E para terminar, Deus não exclui ninguém, tá, gente? Devemos respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. Sabe por quê? Porque Deus ama todas as pessoas. Beijo, um bom final de semana com essa reflexão para vocês. Devemos respeitar as pessoas que
pensam diferente de nós, porque Deus não exclui ninguém. Um bom final de semana.